A fé do tipo de Deus. Que fé é essa? Essa é aquela fé que faz a pessoa crer em seu coração para então dizer com a sua boca aquilo que crê em seu coração. Jesus explica que, nesse caso, acontecerá o que ela afirma pela fé. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, o Senhor Jesus nos diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esse é o mesmo tipo de fé que Deus usou para criar os mundos no princípio. O Senhor simplesmente creu que aquilo que dissesse aconteceria. O Senhor disse: haja uma terra, e houve uma terra. Disse também: haja animais, e houve animais. Tudo o que existe aqui, o sol, a lua, as estrelas, foi criado por Deus quando Ele pronunciou a sua existência e creu que aquilo que dissesse aconteceria. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, dizia uma coisa e ela acontecia. Ora, tudo que existe, exceto o ser humano, passou a existir dessa forma. Toda a criação veio a existir porque Deus pronunciou a existência dela. Essa é a fé do tipo de Deus. Essa é a fé que vê o impossível acontecer. Essa é a fé que supera obstáculos, vence dificuldades e ultrapassa as barreiras. Essa é a fé que vence as tempestades da vida. Por meio da fé no Deus Todo-Poderoso, podemos superar os obstáculos e vencer as dificuldades. Por meio da fé no Senhor, podemos vencer as tempestades da vida. Em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que pode nos dar a vitória em qualquer situação quando colocamos a fé nele. Todo cristão está sujeito a enfrentar momentos tempestuosos em sua vida. Para superar esses momentos, precisamos reconhecer os elementos que caracterizam a tempestade espiritual e utilizar os recursos de que dispõe para combatê-la. Como você pode identificar se está surgindo uma tempestade em sua vida? Primeiro sinal: nuvens escuras. Elas aparecem no céu. A temperatura se altera, o vento começa a soprar, relâmpagos riscam o céu. Ao longe, ouvem-se trovões. Diante desse quadro, facilmente presumimos que uma tempestade está a caminho. Na vida espiritual, também é assim. Eis as características de uma tempestade espiritual. Primeira característica: perda de controle. A pessoa apanhada em uma tempestade experimenta a terrível sensação de não ter qualquer controle sobre as circunstâncias.
Mas calma, você pode vencer as tempestades da vida por meio da fé no Deus Todo-Poderoso. O propósito desta mensagem é para que você possa estar capacitado ou capacitada a superar os obstáculos da vida por meio da fé. A segunda característica de uma tempestade é força superior à nossa. Os discípulos de Jesus, certa vez, enfrentaram uma grande tempestade no mar da Galileia, como está escrito em Mateus capítulo 14, versículos 22 ao 32. E o escritor sagrado diz que o vento era contrário. Aqueles homens enfrentavam ali a força da natureza, e esta força era muito superior ao poder de seus músculos. As tempestades que se abatem sobre a nossa vida representam uma força superior à nossa, quase sempre assustadora. A quarta característica de uma tempestade são os danos causados. Os danos causados por uma tempestade podem ser incalculáveis. As tempestades da vida também causam danos à alma, causam angústia, depressão, desânimo. As feridas interiores afetam o comportamento, os relacionamentos, a maneira de encarar a vida e até mesmo a fé. É grande o estrago causado pelo coração ferido. Quinta característica de uma tempestade é perda de equilíbrio. Quem costuma andar de barco sabe que uma leve alteração no movimento das águas já obriga o passageiro a buscar algo em que possa se segurar, pois o balanço das águas pode lhe comprometer o equilíbrio. Quando a tempestade desaba sobre a vida de alguém, perde-se o equilíbrio emocional, mental, físico, financeiro e familiar. Há ocasiões em que mais de uma área é atingida. A sexta característica das tempestades é a invasão das águas. Quando a tempestade existencial se abate sobre a vida de alguém, as águas da aflição começam a invadir todas as áreas. A sensação que se tem é de estar indo irremediavelmente para o fundo. E a sétima característica de uma tempestade é a sensação de derrota. Diante da tempestade da vida sobre a qual não temos controle, pois nos ataca e nos invade por todos os lados, é inevitável a sensação de derrota, de impotência, de estar à mercê de um inimigo poderoso e feroz. Mas nós podemos vencer as tempestades por meio da fé no Deus Todo-Poderoso. Como vencer a tempestade? Primeiro, controle o pavor. Há uma diferença entre medo e pavor. O medo, até certo grau, é uma defesa natural do ser humano e tem base racional. Tudo que foge ao nosso controle provoca o medo. Já o pavor, que é o medo incontrolável, é nocivo e irracional. Não permita que o pavor te domine. Como cristão, tenha fé. É com ela que vencemos os combates da vida. Segundo passo para vencer uma tempestade: use o seu potencial. Use todo o seu potencial, tudo o que sabe e pode fazer para se manter vivo e não ser engolido pela tempestade. Eleazar, um dos valentes de Davi, certa vez lutou até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. 2 Samuel capítulo 23, versículo 10. Esse é o empenho que se deve demonstrar diante da tempestade, pois os fracos ela levará consigo, conforme está escrito em Provérbios capítulo 29, versículo 10. Terceiro passo para vencer as tempestades da vida: não desista. Se os discípulos, no meio da tempestade, tivessem desistido de lutar, o barco afundaria, ou então o vento os lançaria contra um barranco ou um rochedo. Porém,
Eles tinham um objetivo: chegar ao outro lado. Deus também não quer que seus servos desistam. Você não pode desistir. Continue acreditando que por meio da fé você vence os obstáculos, vence as dificuldades, vence as circunstâncias adversas, porque o Deus Todo-Poderoso é aquele que nos capacita para vencer as tempestades da vida. O quarto passo para vencer as tempestades da vida é: supere a timidez e a incredulidade. A coragem e a fé podem não só nos livrar da tempestade, como também nos resgatar do naufrágio. Quando Jairo estava com Jesus, intercedendo pela filha doente, alguém chegou com a notícia: a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Lucas capítulo 8, versículo 49. Já não era mais tempestade para aquele homem. A sua vida naufragara. Jesus, porém, lhe disse: não temas. Crê somente, versículo 50. Com isso, Deus está dizendo que a tempestade não irá durar para sempre, que você irá vencê-la se tiver coragem e fé. E ainda que naufrague, o Senhor pode trazê-lo à tona outra vez e dar-lhe uma nova vida. O quinto passo para você vencer as tempestades da vida é: clame por Jesus. Há cristãos que estão clamando à pessoa errada quando enfrentam um problema sério, quando a tempestade açoita a sua vida, correm para o profeta ou para o irmão que tem um dom. Procuram todo mundo, menos aquele que realmente pode resolver o problema. Busque a Deus em oração, busque incessantemente ao Senhor para te dar vitória em meio às lutas da vida. Coloque a sua fé e esperança em Deus e acredite que Ele pode e vai te dar a vitória se você tão somente não desistir de continuar orando. O sexto passo para você vencer as tempestades da vida é: não saia do barco. Imagine seus discípulos, em vez de lutar contra as ondas e de clamar pelo Mestre, tivessem se atirado ao mar. Todos teriam se afogado. Na tempestade, por pior que seja, a melhor atitude é permanecer no barco. Na tempestade, o lugar mais seguro é o barco. O barco pode ser o seu emprego, pode ser a sua família, pode ser o seu casamento. Nunca abandone o barco simplesmente para fugir à tempestade. Só faça isso se tiver orientação divina muito clara. Pedro desceu do barco para caminhar sobre as águas porque o Mestre, Jesus, o autorizou. E o sétimo passo para vencer as tempestades da vida é: obedeça ao Senhor Deus. Obedeça a Jesus. Toda a vida cristã deve ser vivida em obediência a Cristo. Em ambas as tempestades, os discípulos haviam entrado no barco por ordem de Jesus. Eles estavam sob a ordem de Cristo. Que lição extraímos disso? Se estamos obedecendo a Cristo, se estamos na vontade de Deus, a tempestade que encontrarmos pelo caminho não nos destruirá. A presença de Jesus no barco da nossa vida não significa que estamos livres das tempestades. Significa que o barco jamais vai afundar. Toda tempestade, por maior que seja, é insignificante diante do poder de Deus. Portanto, acredite, se você está enfrentando um momento difícil, se você está enfrentando uma situação adversa e você se identificou com esta mensagem, saiba que Deus é aquele que nos dá a vitória sobre as tempestades. Continue colocando toda a sua fé e esperança em Deus e por meio da fé já comece a declarar: em nome de Jesus Cristo, eu não vou desistir, eu vou avançar, eu vou vencer, eu tomo posse da minha vitória e sou mais do que vencedor ou vencedora em Cristo Jesus, e as tempestades da vida não vão me amedrontar, porque o meu Deus é maior do que qualquer tempestade.